Iniciando mais um dia para os nossos encontros, nós estamos estudando o nosso livro Obras Póstumas. Só fazendo aqui uma recapitulação daquilo que a gente chegou a estudar até agora no Obras Póstumas. Deixa eu pegar aqui o nosso índice. Tá aqui. Vamos lá. Bom, inicialmente nós estudamos a biografia de Allan Kardec. Depois vimos o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Um texto, se referindo aos assinantes da Revista Espírita. Depois a profissão da fé espírita raciocinada, falamos um pouquinho sobre Deus, sobre a alma e sobre a criação. Depois um outro capítulo, Manifestações dos Espíritos, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas. Falamos sobre o perispírito, que é o princípio das manifestações, manifestações visuais, transfiguração, invisibilidade, emancipação da alma. Falamos um pouquinho sobre a aparição de pessoas vivas e bicorporeidade. Falamos sobre os médiums e depois sobre a obsessão e a possessão. E agora a gente vai entrar num outro capítulo que trata do mesmo assunto já tratado em cima dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas, já que Kardec já tinha abordado esse tema lá na Manifestação dos Espíritos. E lembrando sempre que esse livro ele foi uma montagem feita por amigos de Kardec, por sua esposa também, fazendo uma coletânea de todas as anotações e estudos que ele tinha elaborado na época dele, mas o material que tinha ficado guardado em gavetas, em caixas. Era material assim, mais para suas próprias reflexões. Então a gente volta a tratar desse assunto, porque aqui ele traz alguns exemplos interessantes para poder ilustrar esse evento. Nós, particularmente, poderíamos não considerar esse assunto com tanta relevância, já que esse fenômeno de aparição de pessoas vivas é um fenômeno bastante raro de acontecer, tanto assim que entre aqueles que viviam essa experiência com uma certa frequência, eram espíritos que acabaram tendo o nome registrado na história, principalmente da parapsicologia ou mesmo da mediunidade. Então seria mais assim a título de ilustração para todos nós. Embora seja um fenômeno que chame muito a atenção, e algumas vezes até é um tipo de fenômeno que nós não conseguimos identificar na hora que acontece, porque você vê uma pessoa fazendo alguma coisa ali na sua frente e você continua vivendo a sua vida, cuidando dos seus interesses e tudo mais, e de repente essa pessoa não estava ali fisicamente, é uma materialização. Então na verdade a gente não tem como identificar claramente como isso acontece, a não ser que seja por efeitos muito patentes. Daquilo que nós já estudamos, nós já estudamos muito esses textos, no Livro dos Médiuns, no Obras Póstumas, voltamos a retomar esse assunto também aqui no Obras Póstumas. Trouxe para vocês também o livro A Mediunidade dos Santos, que ali também tem relatos a esse respeito. Então, via que era um fenômeno que chamava muito a atenção, mas a título de estudos, é apenas mais um capítulo, nada tão relevante, digamos assim. Então, três nomes que ficaram bastante marcados na realização desses fenômenos, nós temos Santo Antônio de Pádua, lá de Lisboa, ou chamado também Santo Antônio de Lisboa. Temos também São João Bosco, o nosso conhecido Dom Bosco, e temos também dentro da doutrina espírita Eurípides Barçanufo. Esses três nomes se destacaram na realização desses fenômenos, além de outras personalidades, como Papa Clemente, se não me engano, também ele viveu essa mesma experiência de materialização e por isso foi canonizado, considerado hoje um santo da Igreja Católica. Mas aqui Kardec separou uma série de citações, ele anotava ali uma série de citações que foram publicadas para nós aqui então. Então o capítulo dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas, nós temos a seguinte introdução de Kardec. Bom dia, pessoal. Com esse frio que tá, parece que ninguém ninguém saiu de casa hoje, Todo mundo embaixo das cobertas, com o notebook no colo, com uma caneca de chá bem quentinho, um chocolate quente do lado, só olhando pela janela,
Ninguém teve coragem de botar os caras para fora hoje. Mas vamos lá. Bom, chimarrão também, né, Florzinha? Por que não? Vamos lá. É um fato hoje constatado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo, pode, com a ajuda de seu envoltório fluídico perispiritual, aparecer num outro local diferente daquele onde está o corpo material. Mas até o presente, da teoria e de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação só pode acontecer durante o sono, ou pelo menos durante a inatividade dos sentidos corporais. Então, o que Kardec observou foram duas situações onde as manifestações de bicorporeidade ou de aparição de pessoas vivas pode acontecer quando a pessoa está dormindo, isso porque ela se encontra fisicamente inativa, né? E aí então, através da emancipação, porque a bicorporeidade, na verdade, ele é uma combinação de fenômenos, primeiro da emancipação, segundo da materialização. Então, o espírito se emancipa e também se materializa. E essa materialização, naturalmente, a gente sabe, depende de um médium que seja capaz de doar ectoplasma para que o espírito possa mesclar com o seu perispírito essa substância e se tornar visível para todas as pessoas. Então, não é apenas o médium vidente que vê a pessoa. O vidente vê o espírito em desdobramento. Né? No caso da bicorporeidade, é de fato a materialização, a ponto do espírito tornar-se tangível, ou seja, ele pode ser apalpado, né? Inclusive como o professor Eurípides Barçanufo, que realizou um parto uma vez num evento, né? Numa história que a gente conhece, ele estava no meio de uma aula, de repente ele ficou naquele estado assim meio apático, né? Meio desligado, os alunos já percebiam que ele já estava viajando, né? Eles até comentavam, né? O professor, né? O seu Eurípides está viajando nessa hora. E aí então ele realizou um parto numa região distante ali de onde ele estava. Então a gente vê que o espírito não apenas fica em pé parado na sua frente, ele pode te tocar, ele pode te manipular, ele pode lidar com o mundo físico exatamente pelo processo de materialização. Então é emancipação e materialização também. E aí então durante o sono fica muito mais fácil, porque o espírito está no estado de relaxamento, normalmente numa condição de proteção, porque ele está na casa dele, deitado, etc. e tal. E também, como Kardec observa para nós aqui, mais do que o sono, num estado de inatividade dos sentidos corporais, que é aquele caso em que a gente já coloquei para vocês esse exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa, vendo uma televisão, por exemplo, e aí então a gente pensa em alguma coisa, a gente fica com aquele olho arregalado, assim, olhando para a televisão sem piscar, sem fazer nada, as pessoas ficam olhando assim, ficam, acorda. Aí a gente fala, o que foi? Eu estava distraído. Esse tipo de efeito que nós vivemos constantemente na nossa vida, é isso que muitas vezes proporciona para uma pessoa que tem essa facilidade de se emancipar e também, nesse caso, de realizar a materialização, é nesse processo que acontece então o fenômeno de bicorporeidade. Então a pessoa fica distraída, fica simplesmente ali parada, por isso que Kardec coloca inatividade dos sentidos corporais. Então a gente está distraído, assim, parado, meio paralisado, com o pensamento distante, dando aquela viajada, né? E literalmente acontece isso. Se eu falar para vocês assim, eu estava viajando no meu pensamento, muitas vezes não era só meu pensamento que estava recordando alguma coisa, era eu, em espírito, me desdobrando e indo de fato àquele local, encontrando com alguém, visitando um local, observando uma determinada experiência. Então vamos lá. Então, se por acaso vocês estiverem viajando, né, no pensamento, lembrem de falar para as pessoas, né, olha, não me acorda quando eu estiver fazendo isso. E a gente lembra também que, no caso de bicorporeidade, a gente fazendo uma análise técnica do fenômeno, a gente pode classificar isso como animismo, e não necessariamente como fenômeno mediúnico. Porque a gente lembra que toda vez que se fala em mediunidade, nós falamos numa relação com o mundo espiritual, com os espíritos, sejam eles desencarnados ou não. No caso da bicorporeidade, é uma capacidade anímica que o indivíduo tem de se desdobrar e se materializar em outro local. Então a gente vê que, a princípio, não existe nada de mediúnico, a menos que aconteça o encontro com o espírito, uma interação com o espírito desencarnado, ou também em desdobramento, e aí então ele se caracteriza como mediunidade, né?
A Andrea colocou, mas sempre a pessoa vai lembrar do que fez no desdobramento? Olha, talvez sim, talvez não, Andrea, porque muitas vezes, no caso dos sonhos, por exemplo, você tem sonhos que você não se lembra. Né? No estado de vigília, quando você fica naquele estado meio que inanimado, é possível que isso aconteça, porque o espírito, quando ele participa de alguma experiência de desdobramento e ele volta, as lembranças precisam se organizar e o cérebro dele precisa registrar aquilo que aconteceu. E isso pode acontecer ou não. Então varia de caso para caso. A gente imagina que sim, ele estava lá e sabia o que aconteceu. No caso de Eurípides, nos registros que ele trazia para nós, ele fez isso de fato. Né? No caso, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, a mesma coisa, ele também registrou o fato, comentou aquilo que ele fez. Agora, se isso acontece o tempo todo, temos que fazer uma pequena pesquisa disso aí, desse evento. Né? Aqui embaixo a gente vai trazer alguns relatos que são de pessoas comuns, não são de grandes personalidades nem nada, e esses relatos vai dar para a gente ter uma ideia no grau de consciência que cada indivíduo tem no momento em que acontece esse fenômeno. Vamos lá. Os fatos seguintes, se fossem exatos, então veja que até Kardec ele colocou uma certa reserva. Ele leu aquele fato, então ele pensa assim como eu já falei para vocês, partindo do princípio de que aquilo foi realmente que aquilo realmente aconteceu, então a gente pode analisar dessa forma. Então agora, se aquilo por acaso não foi contado da forma correta, ou foi só uma invenção, então a gente descarta. Mas da forma como chega, a gente considera como sendo verdade. Então até Kardec tinha essa reserva também, e é necessário que tenha também. Né? Porque senão fica cada um conta, a coisa vai se desdobrando, vai aumentando. Os fatos seguintes, se fossem exatos, provariam que se pode produzir igualmente no estado de vigília também. Então até mesmo uma pessoa acordada, ela seria capaz de fazer isso, mas ainda assim ela ficaria naquele estado de apatia naquele momento, né? Naquele estado de meio que de anestesia, mas acordado. Tá? Então ele não precisa estar desmaiado, não precisa estar dormindo, nem nada. Foram extraídos da revista alemã Les Phénomènes Mystiques de la Vie Humaine, né? Ou seja, os fenômenos místicos da vida humana, por Maxiel Impert, que era professor da Universidade de Berna. Esse texto foi publicado, esses relatos, esse livro, foi publicado em 1861. Então Kardec já desenvolvia estudos ali do Livro dos Médiuns, já tinha publicado o Livro dos Médiuns. Então nós vamos aqui, item número 1. Então ele traz aqui, em cada item, ele traz um relato diferente. Então primeiro, ele traz o relato e depois ele faz o comentário. Vamos lá. Um proprietário rural foi visto pelo seu cocheiro no estábulo, com os olhos voltados para os animais, no momento em que estava comungando na igreja. Ele contou isso mais tarde ao seu pastor, que lhe perguntou no que havia pensado no momento da comunhão. Mas ele respondeu: se eu devo dizer a verdade, pensava nos meus animais. Eis explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Então a gente viu aqui nesse pequeno relato, no momento em que ele fixou o pensamento num determinado evento, tendo essa facilidade, essa habilidade de se emancipar e também de proporcionar a materialização, então o pensamento dele foi para onde ele estava pensando. Aqui o comentário de Kardec. O sacerdote estava com a razão, pois o pensamento, sendo atributo essencial do espírito, este deve se achar onde se põe o pensamento. A questão é saber se no estado de vigília o desligamento do perispírito pode ser bastante grande para produzir a sua aparição, o que implicaria uma espécie de desdobramento do espírito, da qual uma parte animaria o corpo fluídico e a outra o corpo material. Isso nada tem de impossível, se se considera que, quando o pensamento se concentra num ponto afastado, o corpo não age senão mecanicamente, por uma espécie de impulsão mecânica. O que acontece sobretudo com as pessoas distraídas, apenas está animado da vida material. A vida espiritual segue o espírito. É, portanto, provável que o homem em questão experimentou nesse momento uma forte distração e que seus animais o preocupavam mais do que a sua comunhão. Então esse aqui é o primeiro relato, né, que a gente pode analisar. Então o que a Andrea colocou, né, se o indivíduo se lembra. Muitas vezes, Andrea, nessa fase, nesse processo de desdobramento, não significa necessariamente que o indivíduo se emancipa
ele se materializa e que ele vai interagir com aquele momento. Nesse caso, o homem que foi visto estava simplesmente parado olhando para os animais. E na cabeça dele ele estava simplesmente pensando. Mas o fato é que ele pensou com tanta intensidade que ele acabou se materializando, mas na cabeça dele era apenas uma fantasia. Agora, quando nós temos esses desdobramentos conscientes, aí já é diferente. Então muitas vezes a gente vive muito mais nessa ilusão de que a coisa está acontecendo do que o acontecimento de fato. Então, na verdade, a forma como se registra isso é pelos testemunhos das pessoas que viram. Eu vi aquela pessoa lá, eu tenho certeza que era ela, eu conversei com ela e coisa e tal. Agora, para a pessoa dizer isso já é diferente. Então a ilusão acaba sendo a mesma para todo mundo, né? Isso pode acontecer sem que a pessoa se dê conta, então. Pode, porque para ela está pensando, ela está viajando, ela está criando aquela ideia. Então imagina que eu vou para um lugar, por exemplo, estou parado, eu fico lembrando de uma praça de alimentação de um shopping center, né? Não sei porque eu fui pensar em comida essa hora, mas foi a ideia que me veio. Aí eu estou pensando, eu fico pensando assim, tem aquele lugar que é bem interessante, aí depois tem aquela loja que é do lado, que serve aquela comida e coisa e tal. De repente eu estou parado na frente da loja, olhando ali as pessoas esbarrando em mim, ou se desviando de mim, né? E eu achando que eu estava simplesmente pensando naquele evento. Então, quer dizer, pensar, todo mundo pensa, nós nos lembramos dos locais, nos lembramos da situação, né? Mas para essas pessoas tem uma facilidade maior para poder viver de fato essa experiência. Por isso que ela é bastante curiosa também. Vamos em frente. O fato seguinte entra nessa categoria, mas apresenta uma particularidade mais notável. Item número 2. O juiz de um cantão, J em FR, que deve ser, ou em Frankfurt, né, provavelmente aqui, porque tudo isso aconteceu na Alemanha, e cantão quer dizer, aconteceu numa região, enviou um dia seu empregado a uma cidadezinha dos arredores. Após um certo lapso de tempo, viu-o voltar, pegar um livro do armário e folheá-lo. Ou seja, só para a gente poder lembrar, ele enviou o empregado dele até uma outra região, mas de repente ele vê que o empregado entrou e pegou um livro. Aí ele deve ter pensado, né? Mas eu mandei você ir lá, o que você está fazendo aqui? Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não tinha partido. O empregado desapareceu com essas palavras, o livro caiu no chão e o juiz o coloca aberto sobre uma mesa, como havia caído. Imagina o susto, né? Você está olhando para uma pessoa, ela desapareceu, o livro cai. À noite, quando o empregado chegou de volta, o juiz perguntou-lhe se não tinha acontecido nada na estrada, se não tinha voltado no quarto onde se encontrava naquele momento. Não, respondeu o empregado. Caminhei pela estrada com um dos meus amigos. Atravessando a floresta, tivemos uma discussão a respeito de uma planta que tínhamos encontrado, e eu dizia que se eu estivesse em casa, ser-me-ia fácil mostrar a página de Linné que me daria a razão. Era justamente esse livro que havia ficado aberto na página indicada. Linné, que a gente lembra, né, era Carl von Linné, ou Linneu, Carlos Linneu para nós aqui em português, que foi um botânico, um zoólogo, que na verdade foi um médico sueco, que lá no final do século XVIII ele criou a classificação taxonômica, que faz aquela classificação dos animais, né, sobre o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e tal. Então, né, nesse livro de botânica, tinha lá nessa biblioteca, e essa pessoa, então, durante a discussão, deve ter dado aquela descansada assim e rapidamente se materializou para poder consultar. E a gente viu que ele interagiu, de fato, com a matéria. Então não foi simplesmente, né, uma visão que o juiz teve, mas foi uma aparição de fato. Kardec faz comentários aqui. Por mais extraordinário que seja o fato, não se saberia dizer se é materialmente impossível, pois estamos longe de conhecer ainda todos os fenômenos da vida espiritual. Kardec falando isso, hein? Estamos longe de conhecer ainda todos os fenômenos da vida material. Lembra quando eu falei para vocês que o livro dos médiuns, ele não está fechado para tudo aquilo que pode ser registrado a respeito das manifestações? Quando nós falávamos sobre cirurgias espirituais, da forma como acontecia, isso não foi relatado na época de Kardec porque ele não teve a oportunidade de observar. Os fenômenos que são registrados nas religiões de tradições africanas, muitos dos fenômenos que acontecem lá, isso também não foi registrado. Então tinha muita coisa ainda a se desvendar. Aliás, há quem diga, só para poder ilustrar um pouquinho essa questão da materialização,
Quando nós assistimos em documentários, ou que já teve oportunidade de ver presencialmente, em loco, né, o fenômeno, no candomblé, normalmente quando eles fazem as práticas ritualísticas, onde aparecem ali os orixás, e normalmente eles são cobertos, né, da cabeça aos pés com aquela roupa de palha, e eles ficam dançando e tudo mais. Há quem diga dentro daquela religião, isso eu não posso afirmar, mas a gente só está comentando para poder ilustrar, que não é permitido que você veja os orixás, que você abra, por exemplo, aquelas roupas que eles estão usando, que você tire as vendas em que eles estão se escondendo, exatamente porque aquilo é uma materialização dos espíritos que dançam para eles. Se é uma materialização ou se é um processo de mediúnico comum, de incorporação, isso eu já não sei informar para vocês, mas a ideia é, não se pode olhar para os orixás porque eles estão materializados. Verdade ou não, né? A gente sabe que, sendo possível, como Kardec colocou, né, sendo verdade aquilo tudo, é possível que aconteça, né, essa materialização ou mesmo o processo natural de incorporação. Então tem muita coisa ainda para se aprender, né? Mesmo 150 anos, 155 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, deixa eu ver, 55, 7, 3, 156 anos agora. Então, 156 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ainda tem muita coisa a se descobrir. Nós temos esses documentários que mostram, né, sobre tabus religiosos, sobre práticas religiosas, sobre fenômenos, que tem coisa que a gente não consegue encontrar, a gente vai por dedução, pelos estudos e pelas informações. Então, muita coisa ainda para se estudar, muita coisa para se conhecer. Todavia, diz Kardec sobre o caso da aparição, ele tem necessidade de confirmação. Em caso semelhante, seria preciso poder constatar de uma maneira positiva o estado do corpo no momento da aparição. Até que prove o contrário, duvidamos que a coisa seja possível, quando o corpo está numa atividade inteligente. Aqui ele quis dizer o seguinte, que primeiro ele disse que o corpo tem que estar num estado ou tem que estar adormecido ou num estado de inatividade. Segundo, que é possível que aconteça no estado de vigília, mas nesse estado de vigília, quando a pessoa está acordada, ela não está em plena atividade numa determinada situação. Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui a imagem agora de uma dona de casa cozinhando. E aí então ela está em pé assim em frente à pia, cortando os legumes, de repente ela dá aquela parada assim, fica parada olhando para o nada, a água escorrendo na torneira, gastando água naturalmente, a panela no fogo ali esquentando e ela simplesmente parada. Ou seja, no momento, pois é, Andréa, no momento em que ela vive essa viagem, ela fica nesse estado paralisado. Não é possível que ela continue numa condição inteligente, cortando os legumes, cuidando das coisas e ao mesmo tempo se emancipando. Isso porque, na verdade, a gente lembra que a consciência está no local onde você está atuando. Então o que Kardec observou foi o seguinte, que ele disse que o empregado, nesse caso, disse que estava conversando com um colega sobre aquela planta, e aí no momento em que ele pensou no livro, ele se emancipou. Aí o que Kardec coloca diz que isso não é possível, até que prove o contrário. Porque se ele estava conversando, não era possível acontecer a emancipação. Agora, de repente, eles discutiram, conversaram, aí ele se deitou para dormir, e aí no momento em que ele dormiu, ele teve a emancipação. E é exatamente o que Kardec coloca, mais uma vez. Até que prove o contrário, duvidamos que a coisa seja possível, quando o corpo está numa atividade inteligente. Então não é possível que haja uma duplicação da consciência para atuar de uma forma inteligente em dois ambientes ao mesmo tempo. Ou se está onde o corpo está, ou se está onde o espírito se materializa. Mas a consciência ela não pode se dividir. É isso que Kardec colocou. Então, mais um elemento a se considerar, que ele falou que tem um detalhe interessante, que era exatamente isso, o indivíduo consciente se materializando. Continuando. Os fatos seguintes são mais extraordinários ainda, e confessamos, francamente, que nos inspiram mais do que dúvidas. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa, mas não que o indivíduo possa ver sua própria aparição, sobretudo nas circunstâncias relatadas logo a seguir. Então aqui a gente tem um outro caso. Item número 3. Júlio, nós estamos estudando exatamente esse capítulo. Tá? Estamos falando sobre os homens duplos. Tá? Então vai acompanhando com a gente aqui o relato,
que aí vai ilustrando exatamente essa dúvida que você está apresentando. Vamos lá, item número 3. O secretário do governo de Triptis, em Weimar, que é na Alemanha também, voltando à chancelaria por ali, para ali procurar um pacote de atos dos quais tinha uma grande necessidade, viu-se já sentado na cadeira habitual e tendo os atos diante de si. Apavora-se, volta para casa e envia sua empregada com a ordem de pegar os atos que ela encontraria no seu lugar de costume. Esta lá vai e vê igualmente seu patrão sentado na cadeira. Então aqui o primeiro caso. O indivíduo estava em casa, em desdobramento foi até ali o seu gabinete, e lá ele encontrou a si próprio materializado. Então o que Kardec fez aqui foi tirar um trecho do livro que a gente comentou, e nesse caso não seria nem homem duplo, seria praticamente homem triplo, porque aí nós seríamos em casa, materializado e presente naquele local. E a pergunta é, como se isso de fato aconteceu? Kardec então, como ele só pegou um relato do livro, colocou ali todas as suas dúvidas. E continuou. Becker, professor de matemática de Rostock, tinha amigos em sua casa à mesa. Uma controvérsia teológica aflora entre eles. Beck vai à sua biblioteca pegar uma obra que devia decidir a questão, e ali se vê sentado no seu lugar habitual. Olhando acima do ombro do seu outro eu, percebe que este lhe mostra a seguinte passagem na Bíblia aberta. Arruma a tua casa, pois deves morrer. Ele volta até seus amigos, que se esforçam em vão para demonstrar-lhe a loucura de dar a menor importância a essa visão. Ele morreu no dia seguinte. Então, ali também é algo bastante duvidoso e bastante assustador. Você encontrar consigo mesmo voltando, encontrar consigo mesmo e ainda por cima receber um recado tão interessante como esse, E o pior, a coisa de fato aconteceu. Outro relato. Ropac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o abade Steinmetz, tendo muita gente em sua casa, no seu quarto, viu-se ao mesmo tempo no seu jardim, no seu lugar favorito. Apontando-se primeiramente com o dedo, depois, seu duplo diz, eis Steinmetz, o mortal, aquele outro lá é imortal. Então também ali mesma coisa. Ele viu alguém apontando para ele, falando sobre o que é mortal e o que é imortal. Outro caso. F, da cidade de Z, que foi mais tarde juiz, encontrando-se durante a juventude no campo, foi solicitado por uma moça da casa para ir procurar uma sombrinha que esquecera no seu quarto. Foi e viu a moça sentada à sua mesa trabalhando, porém mais pálida do que a havia deixado. Ela olhava diante de si. F, apesar do medo, pegou a sombrinha que estava ao lado dela e a levou. Vendo seus traços perturbados, ela lhe disse, confesse que você viu alguma coisa, você me viu. Mas não se preocupe, não estou prestes a morrer. Eu sou dupla. Em alemão, agora vou tentar falar em alemão, não riam. Doppelgänger, esse é o nome do negócio literalmente. Alguém que caminha em dobro. Estava em pensamento junto ao meu quarto, e já encontrei, com frequência, minha imagem ao meu lado. Não fazemos nada. Então, é essa pronúncia mesmo, Silvia? Então tá aqui, Doppelgänger. Alguma coisa nesse sentido. Então, temos aqui também um outro evento bastante interessante e bastante curioso. Sétimo caso. O Conde D e as sentinelas pensaram ter visto numa noite a Imperatriz Elizabeth da Rússia, sentada no seu trono, na sala em que este se localizava em trajes solenes, enquanto ela estava deitada e adormecida. A dama de honra em serviço, que também estava disso convencida, foi acordá-la. A imperatriz encontrava-se também na sala do trono, e aí viu sua imagem. Ordenou a uma sentinela que fizesse fogo. A imagem desapareceu então. A imperatriz morreu 3 meses depois.
Outro caso. Um estudante chamado Elger tornou-se muito melancólico depois de se ter visto, com frequência, numa roupa vermelha que usava habitualmente. Não via nunca o seu rosto, mas os contornos de uma forma vaporosa que parecia com ele, sempre ao crepúsculo e ao luar. Via a imagem no lugar em que acabava de ter estudado por muito tempo. Aqui um outro caso. Item número 9. Uma professora francesa, Émile Saguet, perdeu 19 vezes seu cargo, porque aparecia em toda parte em dobro. As moças de um pensionato em Neuvelk, na Livônia, viam-na algumas vezes na sala ou no jardim, enquanto ela se encontrava na realidade fora. De outras vezes, elas viam diante do quadro, durante a aula, duas Saguet, uma ao lado da outra, exatamente semelhantes, fazendo os mesmos movimentos, com esta única diferença, que só a verdadeira Saguet tinha um pedaço de giz na mão, com o qual escrevia o quadro. Interessante isso, né? Imagina a dificuldade para arrumar um emprego e o efeito que isso provocava nos alunos. Kardec agora comenta sobre esses casos. A obra do Sr. Pert contém um grande número de efeitos desse gênero. Deve-se observar que, em todos os exemplos citados, o princípio inteligente está igualmente ativo nos dois indivíduos e até mais ativo no ser material, o que deveria ser o contrário. Mas o que nos parece uma impossibilidade radical é que possa existir um antagonismo, uma divergência de ideias, de pensamentos e de sentimentos. Ou seja, o corpo, o indivíduo no corpo, pensa uma coisa e o seu duplo, pensa de uma forma diferente. Que é o caso, por exemplo, da morte, que o duplo provoca o medo sobre o outro, sendo que a consciência deveria ser o mesmo. Essa divergência é manifesta sobretudo no fato número 4, em que um diverge do outro sobre a morte, e no 7, em que a imperatriz manda atirar contra seu outro eu. Então fazer fogo, no sentido que ele quis dizer, era abrir fogo, dar tiro. Admitindo a visão do perispírito e uma potência fluídica suficiente para manter no corpo sua atividade normal, supondo também a divisão do princípio inteligente ou uma irradiação capaz de animar os dois seres e de lhe dar uma espécie de ubiquidade, esse princípio é um e deve ser idêntico. Não poderia, portanto, haver de um lado uma vontade que não existiria sem a outra, a menos que se admita que hajam espíritos gêmeos. Como há gêmeos de corpos, quer dizer que dois espíritos identificam-se para encarnar no mesmo corpo, o que não é muito provável. Em todas essas histórias fantásticas, se há algo para aproveitar, há também muito para deixar de lado, e a parte para não se fazer nada. O Espiritismo, bem longe de fazer com que aceitemos cegamente essas histórias, ajuda-nos a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, com a ajuda das leis que ele nos revela e que tocam à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, a rejeitar a priori tudo que não compreendemos, porque estamos longe de conhecer todas as leis e a natureza não nos disse todos os seus segredos. O mundo invisível é um campo de observações ainda novo, do qual seria presunçoso pretender ter sondado todas as profundezas quando as novas maravilhas revelam-se incessantemente aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja lógica e as leis conhecidas demonstram a impossibilidade material. Tal é, por exemplo, o que é contado na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1859, página 41, sob o título de Meu Amigo Hermann. Tratava-se de um jovem alemão da alta sociedade, meigo, benevolente, de caráter honrado, que todas as tardes ao pôr do sol caía num estado de morte aparente. Durante esse tempo, seu espírito despertava entre os antípodas da Austrália, ou seja, entre os nativos lá daquela região, no corpo de um bandido que terminaria por ser enforcado. O simples bom senso
demonstra que, supondo a impossibilidade dessa dualidade corporal, o mesmo espírito não pode ser alternadamente durante o dia um homem honesto num corpo e durante a noite um bandido num outro corpo. Quer dizer que o espiritismo dá crédito a semelhantes histórias. Quer dizer que o espiritismo dá crédito a semelhantes histórias é provar que não se conhece, que não se lhe conhece, já que ele dá os meios de provar-lhes o absurdo. Né? Aqui no caso, o que ele quis dizer assim, que os aborígenes que viviam naquela época, significava que essa pessoa tinha dupla vida, né? A vida bondosa na Alemanha e a vida criminosa como aborígene lá na Austrália. Né? Então isso é impossível, porque o indivíduo é o mesmo, o caráter é o mesmo, e ele não pode viver duas personalidades diferentes. Né? Deixa eu ver aqui. Só voltar um pouquinho que eu já te respondo, Maria Lúcia. Deixa eu ver aqui. Né, o corpo que foi enforcado seria lá o da Austrália, né, não seria esse da Alemanha. E aqui não tem mais uma maior profundidade de informações para a gente saber se uma coisa afetou a outra, né, mas se morreu lá, então foi somente lá a princípio. Então aqui, né, dizer que o Espiritismo dá crédito a semelhantes histórias é provar que ele não se lhe conhece, já que ele dá os meios de provar-lhes o absurdo. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que frequentemente ela repousa sobre um princípio verdadeiro, desnaturado ou exagerado pela superstição. Trata-se de despojar o fruto da casca, ou seja, fazer ali a separação daquilo que é o exagero, daquilo que é um conto, uma fantasia, e daquilo que é um fato. Quantas histórias ridículas não se teve de fatos sobre o relâmpago antes de se conhecer a lei da eletricidade? Acontece o mesmo no que concerne às relações do mundo invisível e do mundo visível. Fazendo conhecer a lei dessas relações, o Espiritismo as reduz à realidade. Mas esta realidade é ainda demasiada para aqueles que não admitem nem almas, nem mundo invisível. Aos seus olhos, tudo o que sai do mundo visível é tangível, e tangível é superstição. Eis porque denigrem o Espiritismo. Né? Aqui o que Kardec faz, então, né, como reflexão, é exatamente que, ao mesmo tempo que ele pega esses casos, que são relatados em livros, em outras publicações, que vinham até mesmo de outros países para ele, hoje nós vivemos as mesmas situações. Quando você pega, por exemplo, um programa na televisão que fala sobre caça-fantasmas, que fala sobre assombrações e tudo mais, nós tivemos até mesmo no Discovery, né, o seriado Assombrações, que durou 4 temporadas, então tem bastante coisa. Que foi observada naquela região dos Estados Unidos. E quando se fala nos caçadores de fantasmas, né, que normalmente passa no Sci-Fi, né, no canal Sci-Fi de ficção científica, que são os Ghost Hunters, e aí então começamos a ver esses relatos, a forma como eles vivem essas experiências, a forma como eles registram e principalmente a forma como interpretam aqueles fatos. E aí então nós assistimos a esses programas, e aí então nós nos lembramos de tudo aquilo que nós estudamos em termos de fenômenos, em termos de possibilidades, em termos de leis que regem essa relação do mundo físico com o mundo espiritual. E aí nós naturalmente começamos a fazer uma seleção. Por exemplo, um caso que virou inclusive filme, já comentei com vocês sobre isso, foi o primeiro episódio da primeira temporada dessa série chamada Assombração do Discovery. E o título do programa era Assombração em Connecticut. E o filme virou Haunting in Connecticut, e depois chamado Evocando Espíritos, que é o filme que foi para o cinema e tudo mais. Inclusive nós temos até o Evocando Espíritos 2. O que acontece nesse filme? Vamos só fazer um relato rápido para a gente poder ilustrar. Um jovem tinha câncer, e ele precisava fazer um tratamento de quimioterapia. E para isso ele precisava estar mais perto do hospital. E aí então os pais se mudaram para uma cidade onde fazia o tratamento e alugaram uma casa
que era um casarão, inclusive, que estaria dentro das condições financeiras da família, para poder pagar aquele aluguel. E eles começaram a morar lá. Era ele, né, o adolescente que era mais velho, mais duas irmãs, uma que era próxima da sua idade e uma que era mais jovem. E começaram a observar fenômenos interessantes. A casa tinha alguns quartos e embaixo tinha um porão. E esse jovem resolveu morar nesse porão, que era espaçoso e tudo mais. E ali ele via alguns espíritos que passavam por ali, vestidos com uma roupa de médicos, né, de cirurgiões. E aí, fazendo uma pesquisa, descobriram que aquele local seria um necrotério, onde se fazia autópsias. E ali vários fenômenos começaram a acontecer, de aparições, de manifestações. Inclusive chamaram, né, uma pessoa que fazia evocações, que era ali, digamos, médium, né, que eles chamavam de paranormal ou de sensitivo. E aí fizeram uma evocação e começaram a surgir coisas bastante estranhas. Conforme o filme vai se desenrolando, esse jovem começa a viver situações terríveis, que no filme naturalmente é mostrado de uma forma mais dramatizada, com mais efeitos e tudo mais. Ele é levado ao hospital, depois volta para casa, e aí então eles descobrem marcas, né, palavras escritas numa linguagem estranha na sua pele, como se fossem tatuagens que surgiam. E aí então corpos, depois eles descobriram que corpos estavam sepultados na parede da casa, que era uma pessoa que pegava esses corpos de um cemitério que tinha perto, cortavam as suas pálpebras para que eles ficassem com os olhos abertos o tempo todo, porque aquilo faria parte de um ritual meio satânico, alguma coisa assim. Então esse fato foi registrado pelo Discovery, e aí acabou virando filme, né? Nesse primeiro episódio eles fazem uma entrevista com a família, documentam o local, né? Colocam aquela voz dramática de fundo, né? Vamos entrevistar a família, coisa e tal, né? Para dar aquele medo. E aí então nós começamos a pesquisar o que isso é possível de fazer. Esses rituais macabros nós sabemos que existem. Essas marcas que eu comentei com vocês, que apareciam no corpo dele cheio de palavras, o corpo dele todo ficava tatuado, para mostrar essas palavras, né, que a gente não sabe o que é. E o interessante é que essas mesmas marcas, que a gente chama de psicografia cutânea, ela foi observada em Ana Prado, aquela médium do estado do Pará, aqui no Brasil, que ela também vivia uma experiência assim. No corpo dela apareciam tatuagens como se fossem arranhões ou marcas de machucado que tinham ali contornos de palavras. Então a gente pensa assim, bom, aquele filme conta esse relato. Primeiro a aparição, depois a levitação, depois essas marcas, depois aqueles sons pela casa, aqueles gemidos, aqueles gritos. A gente vai, na verdade, pinçando essas informações e começando então a catalogá-las. Então, partindo do princípio de que elas foram verdadeiras, é possível que a gente desvende aquele caso. Pegando um outro exemplo de Ghost Hunters, né, dos caçadores de fantasmas. Eles normalmente são convidados a visitar lugares que têm relatos de assombrações ou de fenômenos, né, sobrenaturais. Aí então eles vão, instalam os equipamentos deles durante o dia, instalam câmeras infravermelha, medidores de campo eletromagnéticos, termômetros, microfones, em todos os lugares assim, principalmente onde os relatos são mais frequentes. E aí durante a noite eles apagam todas as luzes e eles fazem então visitas em duplas, cada um num lugar diferente. Isso acontece num hospital, num presídio, num hotel, num farol, em teatros, em cinema, em teatros do passado e tal. E ali eles começam a ouvir barulhos, portas, pessoas que sentem toques no corpo, alguém passa e mexe no cabelo, ou dá um toque na perna, alguma coisa assim, e eles depois, né, pegam todos esse material que foi o resultado da documentação e depois expõem isso para o proprietário para poder ver se ele atesta a mesma coisa. Então eles observam flashes, vultos, sons que foram gravados ou em áudio, ou em vídeo, ou alteração e tudo mais. Então o que a gente observa? O que Kardec fazia naquela época era pegar esses relatos que eram publicados, né, nesses livros ou nesses periódicos e depois trazia para análise, que foi exatamente o que ele fez com todos esses casos aqui que nós lemos até agora. Então, atualizando aquilo que a gente vive hoje, acontece a mesma coisa. Nós vemos em livros, vemos na televisão, vemos em loco, quando você vai num templo religioso, principalmente desses que lidam com fenômenos mediúnicos ou fenômenos de materialização, e nós então, ou nós nos impressionamos
e ficamos ali abismados com o que acontece, ou nós simplesmente colocamos a nossa mente, né, o lado científico, o lado analítico da nossa mente, e começamos a observar, para ver o que pode ser de fato um fenômeno ou não. Quando nós pegamos, agora aqui para nós, no Brasil, uma reportagem, um documentário, que sai, por exemplo, sobre cirurgias espirituais, né, sobre essas cirurgias, vemos ali então um médium que, a princípio, se encontra no estado de transe mediúnico, um espírito fala através dele, e ele começa então a fazer cortes, a retirar pedaços do corpo da pessoa, a injetar substâncias, a introduzir instrumentos, e a pessoa simplesmente relata que não sentiu nada e que muitas vezes aquilo promoveu uma cura. Como é que nós vamos analisar esse fenômeno? Primeiro, que a mediunidade é possível. Segundo, que o espírito pode falar através de um médium. Quando se fala em cortes, nós entendemos que o magnetismo pode provocar, nesse caso, um estado alterado de consciência, ou pelo menos uma alteração fisiológica naquela região, em que a pessoa não vai ter sangramento, em que ela não vai ter infecção, em que ela não vai ter sensibilidade nenhuma. Então a gente vê que tudo isso é possível. Mas daí o cuidado que a gente tem que ter para não cair, né, em todas as fantasias que são apresentadas, porque do contrário nós podemos ter simulações, como acontecia no passado na época de Kardec, onde as apresentações de ilusionistas, como a gente já comentou aqui para vocês, dos filmes, por exemplo, O Grande Truque, com o Hugh Jackman, aquele que fez Wolverine, né? E também o outro filme, O Ilusionista, com o Edward Norton. Então nós temos ali dois casos, que foram dois filmes que foram produzidos, baseados naturalmente em histórias fictícias, mas que retratam uma realidade do século XIX, que era da época de Kardec, em que eles provocavam o ilusionismo, né, já que não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha nada, esses espetáculos aconteciam com frequência. E o mais interessante é que o auge desses fenômenos era exatamente ali quando eles lidavam com espíritos. E a pergunta aqueles fenômenos eram legítimos ou eram apenas uma ilusão? Já que os projetores, na época, começavam a ser lançados, então muita gente não conhecia. Você imaginava uma pessoa que tinha sido gravada, filmada, de repente ela era projetada numa tela e se dava como espírito. E aí então, pelo fato de ser ilusionista, né, o nome ilusionismo, as pessoas caíam nessa ilusão e começavam então a mascarar os fenômenos. A mesma coisa acontecia nas apresentações de teatro, de fenômenos mediúnicos de fato, como acontecia naquela época. No caso, por exemplo, do senhor Douglas Home, que era ali um médium de efeito físico que se apresentava em teatro, as irmãs Fox, que depois de Hydesville, em 1847, começaram, né, pela irmã mais velha, que começou a empresariar, administrar a vida artística delas, começaram então a ser convidadas para fazer apresentações nos Estados Unidos de um modo geral, principalmente na costa leste, e também foram levadas para a Europa. E elas faziam apresentações em teatros e simulavam em alguns casos, em outros casos eram fenômenos legítimos, e no final das contas elas acabaram morrendo muito pobres, né? Inclusive uma delas acabou morrendo como alcoólatra. Então, essa é a história das irmãs Fox, né, que passaram ali quase 15, 20 anos vivendo às custas desses fenômenos. Então as pessoas olhavam, se impressionavam, mas pelo fato de não terem referências, bases científicas ou informações para poder fazer uma comparação, aceitava tudo com naturalidade. Então a gente vê assim, o cuidado que Kardec tinha quando ele pegava um texto para fazer um estudo, como ele ficava com o pé atrás com tudo, né? Talvez por causa do fracasso, por causa do tipo de fama que elas viveram. Eu tenho um livro que fala sobre isso, Tina, que mostra que elas começavam a ser muito assediadas e de repente os fenômenos já não mais aconteciam, e a gente pode imaginar, né, que a partir do momento que você começa a abusar de uma faculdade mediúnica, os espíritos simplesmente se afastam. Nós temos lá no capítulo 16, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns, que fala sobre a suspensão da mediunidade. E muitas vezes são os espíritos que punem muitos médiuns pelo fato de abusarem daquele recurso. E aí então começaram fracassos, cobranças, talvez por não terem uma educação, porque eram pessoas muito simples e tudo mais, né? Então, eu não me lembro exatamente quem era, não, professor, mas era uma delas, né? Eu tenho nesse livro, que inclusive foi nosso amigo Vidal que me deu de presente uma coleção, nós temos ali pelo menos 10 páginas contando detalhadamente como foi a vida das irmãs Fox. E essa publicação era americana.
ela veio dos Estados Unidos, ela foi traduzida, né, para ser vendida aqui no Brasil. Então a gente vê assim o interessante que são dois casos, tanto do Sr. Douglas Home como das Irmãs Fox, que foram relatados em livros nos Estados Unidos. Então não era livro publicado pela FEB, não era livro nenhum trazido aqui pelo Brasil para querer puxar sardinha ou querer ilustrar um pouco mais. Era um livro que falava sobre fenômenos de modo geral, né? A Cinezinha colocou no livro de Conan Doyle, fala que elas começaram a simular os fenômenos, né? Então, Arthur Conan Doyle, né, que foi ali o criador do Sherlock Holmes, ele então escrevia livros sobre também esses fenômenos, foi inclusive um grande estudioso desse fenômeno, e ele relatava exatamente isso, porque eram chamadas para fazer apresentações. Aí quando Kardec fala lá no comecinho do livro dos médiuns, sobre me fugiu o nome agora, sobre as práticas, digamos assim, né, os sistemas que eram criados, eles soltavam um tal de nervo estalante, ou músculo estalante, vocês se lembram disso? Aí a pessoa fazia uma movimentação com o tornozelo e fazia estalos. O que acontecia? Como as residências eram de casas de madeira, assoalhos de madeira, quando você fazia um estalo com o tornozelo, isso fazia um certo som, repercutia isso no assoalho, né? Então, quando o Kardec falava sobre isso, esse fenômeno era relatado porque essas Irmãs Fox também provocavam esses barulhos com o tornozelo. E aí então você falava assim, né, espírito que estiver presente, eu vou te fazer uma pergunta e você responde, um com uma batida e duas com duas batidas. Sim com uma batida e não com duas batidas. Aí eles faziam aquela pergunta, né, só aquela vela acesa em cima da mesa, aquele silêncio que tinha. Aí eles faziam a pergunta e toque, fazia um barulho. O que significava isso? Muitas vezes era um barulho provocado por esse nervo estalante, por esse músculo estalante, né? O Júlio colocou, né, que no filme Ilusionista também aborda a mágica ilusionista com espíritos, né? Pois é, exatamente. Ele simula isso, né, com esse projetor para poder criar uma certa situação, e as pessoas acreditam, inclusive, né? Teve até um caso que eu fui para o cinema ver esse filme. Estávamos eu, na época a minha namorada, minha irmã e meu primo. E aí então teve uma cena em que um garoto passa, estica a mão assim e passa o espírito através da mão do investigador, quando ele está indo para o teatro. Para quem assistiu deve se lembrar dessa cena. Ele está em pé no corredor, o espírito passa, aí ele estica a mão e passa, né? E nós fizemos uma aposta na época, né? Será que ele passou de fato ou não passou de fato? Aí nós fomos assistindo várias vezes e vimos ali que a projeção do garoto foi perfeita, mas nada mais era do que uma ilusão provocada, né? Inclusive no meio do filme tem uma cena assim de mais ou menos uns 30 segundos que tem uma discussão entre algumas pessoas que estudavam esses fenômenos para saber exatamente se os fenômenos de aparição eram legítimos ou não. Eles falam sobre isso, que era uma realidade da época, né? Nossos móveis estalam à noite e já ficamos tensos, né? E Kardec fala sobre isso, sobre a expansão e contração da madeira em virtude da temperatura, né? Muito bem, bom dia pessoal que chegou. Vamos em frente aqui então para a gente continuar. Então, resumindo, né, esse papo todo que eu estou tendo com vocês aqui, é exatamente que, embora nós não conheçamos, né, todos os fenômenos que nós estamos, que o mundo espiritual pode nos oferecer ainda, muita coisa nova, né, como eu já falei para vocês, os livros de Ivone do Amaral Pereira são livros muito interessantes porque ela era, né, uma médium de efeito físico que trazia para nós relatos impressionantes. Não, médiums de desdobramento que trazia para nós relatos muito interessantes. Estados catalépticos, desdobramento, sensibilidade. Então, para quem gosta, também é bem interessante. E, como eu falei para vocês, para quem gosta de estudar um pouquinho sobre fenômenos, o livro A Mulher que Falava com os Mortos, que é a Ana Prado, essa do Pará, também conta toda a vida dela. E ela era uma médium assim impressionante daquilo que ela era capaz de realizar. Assim como também livros que falam de Peixotinho, que era um outro médium também muito potente. Vamos em frente para colocar aqui para nós. Então, só para voltar, para puxar o fio da meada aqui de novo, Kardec disse o seguinte aqui para nós. Acontece o mesmo no que concerne as relações do mundo visível e do mundo invisível. Fazendo conhecer as leis dessas relações, o espiritismo as reduz à realidade,
mas esta realidade é ainda demasiada para aqueles que não admitem nem almas, nem mundo invisível. Aos seus olhos, tudo que sai do mundo invisível e tangível é superstição. Eis porque denigrem o espiritismo. Então as fantasias acabam sendo misturadas com aquilo que é espiritismo. E ele traz aqui para nós uma observação. Vamos lá, filhinho. Observação. A questão bem interessante dos homens duplos e dos agêneres que a eles se ligam estreitamente foram até aqui relegadas ao segundo plano pela ciência espírita, por falta de documentação suficientes para sua inteira elucidação. A gente lembra que agêneres são corpos de pessoas que foram criadas diretamente tirando substâncias do plano espiritual, como do mundo físico, sem aquele desenvolvimento orgânico dos corpos normais. Tá? Então o agênero, por exemplo, Jesus, para Rustang, que era digamos assim, um outro estudioso dos fenômenos espíritas da época de Kardec, mas ele começou a estudar por uma outra linha de pensamento e começou a apresentar também outros fenômenos, que eram bastante curiosos, que Kardec acabava não aceitando, porque aquilo contradizia tudo aquilo que o Espiritismo apresentava como pensamento científico. Então, no caso de Rustang, ele dizia, por exemplo, que Jesus ele não tinha um corpo físico, mas ele foi um corpo gerado fluidicamente, que a própria gravidez de Maria também foi uma gravidez fluídica, que tinha por objetivo impressionar aquelas pessoas. Então ele tinha um corpo fluídico e por isso depois, ao final, ele simplesmente desapareceu. Essa é uma das contradições que o rustanguismo apresenta diante daquilo que o Espiritismo vem como informação científica. O Júlio colocou para nós, Carmine Mirabelli também era um médium de efeito físico aqui do Brasil, de muita potência, talvez tenha sido um dos maiores médiums de materialização. Olha, são vários, Júlio? Mirabelli, Peixotinho, Ana Prado, são 3 médiuns que, na minha opinião, eles estão empatados ali na potência do que eles faziam. Então, para quem gosta de estudar esses relatos, vale a pena. Além de livros, por exemplo, de Ernesto Bozano, daquela época do começo do século XX, também fazia estudos muito interessantes lá na Europa. Tá? Bom, continuando aqui para nós. Essas manifestações, por mais estranhas que sejam, por mais incríveis que pareçam à primeira vista, sancionada pelas narrativas dos historiadores mais sérios da antiguidade e da Idade Média, confirmadas pelos acontecimentos recentes anteriores ao advento do Espiritismo ou contemporâneos, não podem de nenhuma forma serem revogadas pela dúvida. O Livro dos Médiuns, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas, e a Revista Espírita, em numerosas passagens, confirmam a existência de maneira mais incontestável. De uma associação e de um exame aprofundado de todos os fatos, resultaria talvez uma solução, pelo menos parcial, da questão e a eliminação de algumas das dificuldades das quais parecem envolvidas. Seríamos obrigados por aqueles nossos correspondentes que quisessem fazer disso objeto de um estudo especial, seja pessoalmente, seja por intermédio dos espíritos, a comunicar o resultado de suas pesquisas, no interesse, é claro, da difusão da verdade. Percorrendo rapidamente os anos anteriores da Revista Espírita, e associando os fatos assimilados e as teorias emitidas para explicar-lhes, chegamos a concluir que seria conveniente, talvez, dividir os fenômenos em 2 categorias bem distintas, o que permitiria aplicar-lhe explicações diferentes e demonstrar que as impossibilidades que se opõem à sua aceitação pura e simples são muito mais aparentes do que reais. Aí ele coloca aqui, ver a respeito, os artigos da Revista Espírita de janeiro de 59, o Duende de Bayonne, fevereiro de 59, os Agêneres, Meu Amigo Hermann, maio de 58, O Elo entre o Espírito e o Corpo, novembro de 59, A Alma Errante, janeiro de 60,
O espírito de um lado e o corpo do outro, março de 69, de 60, né, de 1860. Aliás, esse artigo, o espírito de um lado e o corpo do outro, é uma história muito legal de se estudar para quem quiser. Tá? Março de 60. Estudos sobre o espírito de pessoas vivas, o Dr. V e a Sra. I, abril de 1860. O fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis, novembro de 1860. A história de Maria da Greda, julho de 61. E a aparição provincial, etc, etc. A faculdade de expansão dos fluidos perispirituais é até hoje superabundantemente demonstrada pelas operações cirúrgicas mais dolorosas, executadas em doentes adormecidos, seja pelo clorofórmio e o éter, seja pelo magnetismo animal. Olha que interessante aqui essa colocação de Kardec, quando ele fala sobre as cirurgias da época, essa expansão dos fluidos. Né? Então ele dizia que naquela época as cirurgias eram feitas, né, ou pela anestesia, pelo clorofórmio, ou pelo éter, ou pelo magnetismo animal. Olha só, o magnetismo anestesiando pessoas para cirurgias. Hoje nós temos alguns hipnólogos, principalmente que trabalham com odontologia, que aplicam no seu paciente a técnica de hipnose e fazem uma restauração, fazem um tratamento de canal, que é um tratamento extremamente doloroso, que através da anestesia, do hipnotismo, eles conseguem neutralizar a dor do paciente. Né? Então aqui quando se fala sobre essa expansão, né, mostra exatamente isso. Né? Não é raro, com efeito, ver esses últimos entretendo-se com os pacientes sobre coisas agradáveis e alegres, ou transportando-se para longe em espírito, enquanto o corpo se contorce com todas as aparências horríveis, com todas as aparências de horríveis torturas. A máquina humana, imobilizada completamente ou em parte, se rasga sobre o escapelo brutal do cirurgião. Os músculos se agitam, os nervos se crispam e transmitem a sensação ao aparelho cérebro-espinhal, mas a alma, que no estado normal só percebe a dor e a manifesta exteriormente, momentaneamente afastada do corpo, submetida à impressão, dominada por outros pensamentos, por outras ações, é apenas surdamente avisada do que se passa no seu envoltório corporal e aí permanece perfeitamente insensível. Então, né, isso acontecia naturalmente antes, né, do advento da anestesia, que até então não era utilizada. Aliás, as cirurgias eram horríveis, né? Ou eles embriagavam as pessoas antes da descoberta, por exemplo, do éter e do clorofórmio, né, que são duas substâncias químicas. Antes disso, a pessoa tinha que se embriagar, morder um pedaço de couro, morder um pedaço de madeira e sentir todas as dores. E aí depois vieram esses elementos químicos, vieram também essas técnicas, né, de magnetismo, e aí então as cirurgias começaram a ser feitas. E depois veio a anestesia e tudo se resolveu, felizmente, né, graças à inteligência do homem. E continua para nós aqui. Quantas vezes não se viram soldados feridos gravemente, voltados inteiramente para o ardor do combate, perdendo todo o seu sangue e sua força, lutar longamente ainda, sem perceber seus ferimentos? Aqui ele lembra, né, que algumas vezes, durante os combates, o indivíduo ferido, sangrando, continuava correndo, continuava atirando, e ele nem percebia a dor. Só depois que diziam para ele assim, olha, você está machucado, você percebeu? Ele falou, aonde? Aqui na sua perna, está sangrando. Aí ele vai olhar, tinha um estilhaço na perna dele. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a mente, quando ela está voltada para um outro ponto, ela acaba se desvinculando das sensações físicas, embora esteja ativa, acordada. É mais ou menos o que acontece então nesses desdobramentos que são induzidos pelo magnetismo, pela hipnose, e da mesma forma também de pessoas que de uma forma natural, de uma forma espontânea, vivem esse desdobramento. Então, o que Kardec coloca é o seguinte, que durante essa expansão do perispírito, ou durante essa emancipação da alma, o corpo físico reflete a dor, mas o indivíduo não sente. É apenas o corpo, como matéria, que repercute aqueles ferimentos que ele acaba sofrendo.
E continua. Um homem muito preocupado recebe um choque violento sem nada sentir, e só quando cessa a abstração da sua inteligência é que reconhece ter sido ferido pela sensação dolorosa que experimenta. Então uma pancada, nesse caso, né, não é o choque elétrico necessariamente, mas uma pancada que ele leva. A quem não aconteceu, numa poderosa contenção do espírito, atravessar uma multidão tumultuosa e barulhenta, sem nada ver, sem nada ouvir, embora, todavia, o nervo óptico e o aparelho auditivo estejam percebido as sensações e tenham transmitido fielmente a alma. Aqui o que Kardec lembra também, quando a gente atravessa uma multidão e a gente olha lá na frente, né, uma pessoa ou um lugar onde você queira ir, e você vai passando entre as pessoas tão concentrado naquilo que você está buscando, que você nem se dá conta que ao lado tem pessoas gritando, tem pessoas falando, pessoas gesticulando. É a mesma coisa, né? A abstração da alma dirigida a um objeto, a um ponto específico, e o seu corpo físico então acaba não tendo essa percepção. Não se duvida disso, pelos exemplos que precedem e por uma multidão de fatos que seria muito extenso relatar aqui, mas cada um é capaz de reconhecer e apreciar. O corpo pode, de um lado, executar suas funções orgânicas, enquanto que o espírito é arrastado para longe das preocupações de uma outra ordem. O perispírito, indefinidamente expansível, conservando no corpo a elasticidade e a atividade necessária à sua existência, acompanha constantemente o espírito durante sua viagem distante do mundo ideal. Se nos lembrarmos, aliás, da sua propriedade bem conhecida de condensação, que lhe permite tornar-se visível sobre as aparições corporais para os médiuns videntes e mais raramente para quem quer que se encontre no local para onde é transportado o espírito, não se poderia mais colocar em dúvida a possibilidade dos fenômenos de ubiquidade. Né? Então aqui, o que Kardec colocou que, bastando analisar os detalhes daquilo que a gente observa no dia a dia, nós podemos encontrar ali provas irrefutáveis da realidade desse fenômeno. Deixa eu só ver se falta muito aqui para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Vou parar por aqui, pessoal, porque tem mais um texto longo ainda pela frente e não vai dar tempo da gente abordar tudo hoje. Então nós paramos aqui nesse trecho, né? Que vamos começar então o parágrafo. Foi, portanto, para nós demonstrado que uma pessoa viva pode aparecer simultaneamente em duas localidades afastadas umas da outra. Então isso aqui a gente vai abordar na nossa próxima terça-feira. Deixa eu ver aqui quanto falta. Falta um pouquinho aqui, não falta tanto, mas não vai dar para a gente ver tudo hoje, senão a gente vai ter que correr e não vamos aproveitar bem aqui o estudo que é colocado. Deixa eu ver se eu arrisco ou não. Não vamos arriscar não. Bom, parando por aqui então, pessoal. Pois é, mas isso aí tropeça e já viu como é que é, né? A gente acaba perdendo a oportunidade de tirar aqui comentários interessantes. De qualquer forma, pessoal, o que foi passado até agora então sobre essas questões, né, da ubiquidade que Kardec coloca, né, o que a gente pode tirar de maior proveito, muito mais do que o fenômeno em si, é o método de analisar o fenômeno, o cuidado que a gente deve ter sobre cada uma dessas situações, as análises que a gente pode fazer sobre tudo isso, né, que a gente vem observando. Mais uma vez, a gente fala sobre o documentário, né, do Contestado que eu passei para vocês, que também da mesma forma, todos os fenômenos que são ali descritos, né, que as manifestações, o estado moral dos espíritos que estão ali, as histórias que eles contam, elas são absolutamente compatíveis com a realidade e com aquilo que cientificamente o espiritismo apresenta. Para muitas pessoas vão simplesmente assistir aquilo como um fenômeno sobrenatural interessante. Para nós vai ser um objeto de estudo extremamente profundo, extremamente diversificado, para ilustrar aquilo que constantemente a gente vem estudando. Tá? Então, mais uma vez, domingo às 13 horas, já foi lançado nessa semana agora, Araci, eu tenho divulgado já, aliás eu tenho atormentado vocês com isso,
para que assistam, porque não percam, porque é bem interessante. Então, domingo às 13 horas, no Canal Brasil, vai passar a terceira reprise desse documentário, que mostra a manifestação de muitos espíritos que viveram a Guerra do Contestado no começo do século XX, aqui no Brasil. Tá? Então não deixe de assistir, e assim que eu conseguir esse documentário em mãos, aí eu passo para vocês para baixar. Pois é, Hermes, já era. É tudo ou nada, e vai ser nada pelo jeito. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Lembrando que